Olá, amigos e irmãos, estamos novamente juntos para a nossa meditação dominical e vamos hoje meditar sobre um assunto muito importante, que é sobre o amor. O cristão, ele ama. Uma das grandes características do cristão é o amor. Eu estava lendo alguns artigos e me deparei com um artigo sobre uma pesquisa feita nos Estados Unidos há algum tempo, em que foi perguntado para alguns cristãos afastados da igreja por que eles deixaram de frequentar a igreja. E foram colocados 5 argumentos principais, né? O primeiro, que aquelas pessoas argumentaram do porquê tinham deixado de frequentar a igreja, foi que a igreja é irrelevante para a vida delas e os líderes são hipócritas e muitos líderes das igrejas já experimentaram muito fracasso moral. Então, devido a isso, as pessoas deixaram de frequentar a igreja. Outro argumento é que elas não conseguem ou não conseguiram encontrar Deus na igreja. O terceiro argumento é que na igreja você não pode ter dúvidas honestas. Você não pode expressar dúvidas. Então, esse foi o argumento. O outro argumento do porquê as pessoas deixaram de frequentar a igreja é que elas não entendiam o que estava sendo ensinado sobre Deus, né? As pregações ou os estudos não eram algo claro para elas, né? E o quinto argumento é que a igreja não é uma comunidade onde as pessoas se amam. Elas não encontraram amor na igreja. E é justamente esse ponto 5, né, do porquê as pessoas deixaram de frequentar a igreja, que nós vamos meditar nesse momento. Essa justificativa, ela é válida, sim, em nossos dias, né? Um pregador atual, ele fez a seguinte ponderação, falando sobre a falta de amor na igreja. Ele disse o seguinte: tenho visto igrejas que eu amo sinceramente serem destruídas e se dividirem, não por causa de discordâncias doutrinárias ou por imoralidade grosseira, mas por causa de ofensas cometidas e recebidas. E esse pregador, ele fala sobre essa necessidade da igreja, nos nossos dias, praticar o amor. O problema, quando nós falamos sobre o amor, é que Jesus disse muitas coisas importantes sobre o amor, e Jesus nos exigiu que nós amássemos. No Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 34 a 35, o texto diz assim, Jesus falando: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, Jesus, ele deu um novo mandamento, que era que os seus discípulos, seus seguidores, deveriam se amar, deveriam amar uns aos outros, e que essa seria uma característica dos seus discípulos, que há amor uns pelos outros. Essa característica, portanto, ela é fundamental
para a vida cristã, para mostrar ao mundo que somos seguidores de Cristo. Nós precisamos amar. A falta de amor, portanto, vai levar a igreja a uma grande derrota. Ela não vai conseguir cumprir o seu papel aqui na terra e ela não vai testemunhar de Cristo. A falta de amor revela que a igreja foi vencida pelo mal. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, todo esse capítulo, ele trata sobre o amor, e nós vamos tratar desse capítulo numa outra oportunidade, mas no capítulo 12, no verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. A igreja pode fazer muitas coisas. Pode enviar missionários, pode construir grandes templos, pode adquirir emissoras de rádio e televisão, pode ter projetos políticos e sociais. Muitas coisas a igreja pode fazer, mas se ela não tiver amor, se ela não viver o amor, ela foi derrotada pelo mal. Só o amor vai orientar e manter a igreja no caminho certo, em meio às lutas, desafios. O amor é um testemunho vivo da igreja de que Jesus está habitando entre nós. A Bíblia diz que o amor é a principal virtude cristã. Ela demonstra que temos comunhão com Cristo. Em 1 João, o apóstolo João, ele escreveu o seguinte, verso 8, 11, 12 e 16. Ele disse o seguinte: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então, a principal virtude do cristão em que ele demonstra comunhão com Cristo está relacionado ao amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E todos que permanecem no amor permanecem em Deus e Deus nele. A Bíblia também nos fala que o amor é o resumo, é a síntese da lei e dos profetas. Em Mateus, no capítulo 22, de 37 a 40, Jesus disse assim: e Jesus lhes disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar a Deus e amar ao próximo. Então, é um grande desafio para a igreja. E se a igreja não vive o amor, ela não está vivendo a Cristo, ela não está cumprindo os seus mandamentos, ela não está vivendo a missão que foi confiada a ela. A morte de Jesus na cruz foi movida pelo amor, o amor do Pai, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus deu o seu único filho por amor, e Jesus venceu o pecado, venceu o ódio com amor. Lá em João, no capítulo 13, de 1 a 5, o texto na palavra de Deus diz assim: isso aconteceu um pouco antes de Jesus ser preso e ser crucificado. O texto, né, de João 13, de 1 a 5, fala o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Esse episódio narra quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E ele começa dizendo que Jesus amou seus discípulos até o fim. Nesse momento que Jesus está vivendo ali, Jesus estava diante da maior provação que ele iria passar. O sofrimento já estava diante dele. Mas ele aproveita aquele momento para ensinar sobre humildade e amor. O amor perfeito, o amor eterno, sublime, que Deus tem e que Deus quer que nós vivamos esse amor. O que Jesus fez naquele momento em que eles estavam lá para tomar a ceia? Jesus, por causa do seu amor para com seus discípulos, ele queria ensiná-los sobre humildade, sobre o seu amor. E ele lavou os pés dos seus discípulos. Naquele momento, ele se humilhou diante dos seus discípulos. Ele se colocou na condição de servo, fazendo aquele serviço que só os servos mais humildes faziam, que era lavar os pés das pessoas importantes. E Jesus disse que os seus discípulos deveriam fazer o mesmo, que eles deveriam servir, serem humildes, dar a outra face e amar e demonstrar amor, um amor que humilha, um amor que coloca o outro como superior a si mesmo. Pedro, ele não conhecia tal amor. Pedro era um homem sanguíneo, era um homem agitado, era um homem com fortes emoções. E Pedro se recusa a permitir que Jesus lave seus pés. Mas Jesus disse que se ele não permitisse, ele não teria comunhão com ele. Jesus demonstra nesse ato de humildade uma grande humilhação que ele iria passar pelos seus discípulos, pelo seu povo. Ele iria pagar pelos nossos pecados. Ele iria sofrer em nosso lugar. Então Jesus, ele nos amou até o fim. Ele se humilhou para nos salvar. Ele foi preso, esbofeteado, tratado como um bandido, traído, desprezado, chicoteado, ferido. Ele sofreu por aqueles que ele amou. Colocaram uma cruz e ele teve que carregar aquela cruz e ele morreu injustamente. Em cada momento desse seu sofrimento,
Jesus estava nos amando. Jesus estava fazendo algo para nos beneficiar, para nos trazer salvação. E Ele nos amou até o fim. Ele nos amou até as últimas consequências de um amor perfeito, de um amor puro, de um amor santo. E Ele deixa para nós esse ensino, esse exemplo, que nós, como cristãos, somos exortados a sofrer, a servir, a amar, a seguir o exemplo de Cristo. Quando nós não amamos e não servimos ao nosso próximo, é porque nós estamos cheios de orgulho, nos falta amor. Jesus se humilhou para nos salvar, mas muitos cristãos não vão se humilhar para servi-lo. Por isso que a igreja, ela precisa viver o amor. Se ela quer dar um testemunho realmente de Cristo, o amor se faz necessário. Jesus se humilhou para nos salvar. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, de 14 a 19, o texto na palavra de Deus diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Paulo aqui ele fala uma coisa muito importante. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Essa palavra constranger significa controlar. O amor de Cristo nos controla. Significa pressionar. O amor de Cristo por nós nos pressiona. Tem também o sentido de restringir. O amor de Cristo nos segura. E a ideia aqui é alguém que é preso e obrigado a ir para a cadeia. A partir do momento que ele é preso, ele é constrangido, ele é segurado, ele é dominado, ele é impelido agora a fazer o que aquela pessoa que o prendeu está mandando ele fazer. E o que Paulo está dizendo aqui é que o cristão ele é obrigado a amar, ele é controlado pelo amor, ele é pressionado a amar, a viver o amor de Cristo em sua vida. E ele diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Que Cristo nos reconciliou com Deus, mas também que ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Nós temos uma missão como cristãos de servir a Cristo, de fazer a sua vontade, de vivê-la na nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. E como nós falamos no início, a igreja cristã pode fazer muitas coisas.
pode adquirir muitos patrimônios, mais diversos que possam existir, mas a grande característica dos cristãos é o amor. E isso é cobrado de nós, é exigido de nós. Se eu sou um cristão, eu devo amar como Cristo amou. O amor de Deus está em meu coração. E eu, mesmo sofrendo injustiça, perseguição, violência, eu não devo deixar de amar. Amar, para o cristão, não é uma opção, uma escolha ou algo conveniente. Agora sim eu vou demonstrar amor, mas em outra situação não vou mais amar, não vou perdoar, não vou respeitar as pessoas, eu vou agir por minha própria vontade e não vou seguir o exemplo de Cristo. Amar não é uma questão de gosto. Eu não gosto de amar, eu não gosto de ajudar as pessoas. Ou personalidade. Fulano ama todo mundo, mas eu não tenho personalidade, não é o meu jeito. O que a Bíblia diz é que nós temos uma nova natureza. E amar não é opção. Amar não é escolha. Amar é uma obrigação que é exigida por Cristo de todos os cristãos. Não existe vida com Cristo onde não há amor. O amor é uma evidência da comunhão com Cristo, da presença do Espírito Santo no coração do crente. Portanto, nós somos convocados a amar, não porque o outro vai me amar, não porque eu vou amar alguém que eu gosto. Nós somos convocados a amar todas as pessoas indistintamente e a levar para elas esse amor. A igreja perde muito, os cristãos perdem muito quando eles não entendem isso. E eles passam a agir com orgulho, buscando os seus próprios interesses, as suas próprias conquistas, e acham que, ao se tornarem importantes, ou terem patrimônio, ou se forem bem-sucedidos na sua carreira profissional, isso vai, de alguma forma, testemunhar do seu cristianismo. Mas Jesus disse que o que testemunha verdadeiramente que nós somos cristãos é quando nós amamos como Cristo amou. É quando nós não colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, mas sim o interesse do próximo e a necessidade do próximo. Jesus nos amou e nós devemos amar. Se não estamos amando, estamos causando um grande prejuízo para o reino de Deus e prejudicando ou deixando de alcançar aqueles propósitos que Deus tem para a sua igreja. Os grandes desafios do amor cristão que a Bíblia coloca para nós é amar sem fingimento. Tudo que eu faço, tudo que eu fizer, tem que ser impregnado de amor, sem fingimento, sem hipocrisia. Não fazer nada para aparecer ou para ganhar algum status. Amar do coração. Não amar simplesmente da boca para fora, dizer que eu amo alguém e despedi-lo com fome ou nu, mas amar de coração, vendo a sua necessidade e
me envolvendo e ajudando. O amor fraternal, um amor que nos une como igreja, como corpo, pessoas. Queremos estar juntos, queremos nos ver, queremos nos reunir, não simplesmente por uma obrigação, para cumprir um ritual, mas porque nós nos sentimos bem juntos, porque nós nos alegramos juntos, porque nós sentimos saudades um dos outros. Quando um irmão chora, nós choramos com ele, porque nós sentimos a dor dele no nosso coração. Quando um irmão se alegra, nós nos alegramos com ele, porque sentimos essa alegria no coração, uma fraternidade motivada pelo amor. Amamos ao honrar os outros, a ver cada pessoa como mais importante do que eu, a não comparar e não diminuir alguém, seja pela sua condição social, seja pela sua cor, raça, sexo, né, situação que ela está vivendo, mas realmente se importar com aquela pessoa e reconhecer que aquela pessoa é importante. Jesus, ele nos amou, mas não havia nada em nós que merecêssemos esse amor. Ele nos amou porque ele quis nos amar. Um amor que cuida, que se importa com o sentimento e o sofrimento do próximo. Um amor que abençoa e não amaldiçoa. O cristão não está aqui para amaldiçoar as pessoas, para brigar com as pessoas, para ofender as pessoas. O cristão, ele está aqui para amar, para respeitar, para cuidar, para mostrar Cristo através da sua vida, do seu comportamento. Vencer o mal com o bem. Vencer o mal testemunhando do amor de Deus. Se nós não vencermos o mal com o bem, nós não vamos vencer o mal. É interessante que Paulo diz que nós devemos vencer o mal com o bem. A igreja, ela enfrenta o mal, seja o mal social, o mal que envolve os comportamentos errados do homem. Mas nós podemos lutar contra o mal pela carne e nós podemos lutar contra o mal pelo espírito. Se nós lutarmos contra o mal usando as armas humanas, né, o direito, a política, a força, os ataques, nós já fomos vencidos pelo mal. É o mal lutando contra o mal. Mas o que a Bíblia diz é que nós devemos vencer o mal com o bem. Então, como é que nós enfrentamos o mal? Com amor. Com tudo aquilo que Jesus ensinou para nós. Porque o mal, ele não é vencido pelo mal. Ele só é vencido pelo bem. Precisamos perdoar, precisamos ser humildes e precisamos entender que a falta de amor em nossas vidas, em nossos corações, vai nos levar à derrota, vai nos levar ao pecado, porque o nosso inimigo, ele sabe aonde nos atacar, e a igreja não vai cumprir o seu papel. Então é um mandamento muito importante. Precisamos pedir ao Espírito que nos ajude a viver o amor
de Cristo, que excede todo o entendimento. Que Deus nos abençoe. Fique em paz.